Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse primeiro versículo tem bastante coisa, porque ele fala, primeiro, segundo a fé. E nós falamos da fé. Fé de quem? Dos eleitos de Deus. É impressionante como essa verdade é tão negligenciada pela maioria dos cristãos. Porque eles acham que é muita pretensão você se considerar um eleito de Deus. Não, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que perseverar até o fim, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, filho, não tem que fazer nada, é pela fé. Está vendo a fé antes dos eleitos? Segundo a fé dos eleitos. Então, a fé só vai realmente acontecer naqueles que são eleitos de Deus. Ah, mas se então Deus vai salvar os eleitos, para que pregar o evangelho? Às vezes alguém me pergunta, eu já sempre respondo, né? Falo, puxa, rapaz, eu não pensei nisso. Mas então, faça o seguinte, então. Pregue só para os eleitos. Ah, mas eu não sei quem é eleito. Bom, então prega para todo mundo. Simples assim. Você não tem que se preocupar quem é eleito e quem não é. Nós recebemos a ordem de pregar o evangelho, não recebemos? Recebemos. Então vai, prega e fica quieto, para de arrumar desculpa aí, vai. Então, a fé, segundo a fé dos eleitos de Deus. E nós temos em muitas passagens, claramente, né, essa fé dos eleitos, em Efésios capítulo 1, Efésios 1, está muito claro ali, no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele fez isso de acordo com o beneplácito de sua vontade. Isso é como aquela parábola que o Senhor fala dos trabalhadores, né? Que cada um chega uma hora, e depois vem um que vai reclamar, porque o dono da vinha lá, o dono da fazenda, pagou a mesma coisa para o que chegou em último lugar, só trabalhou meia hora lá, só trabalhou pouco. E ele fica indignado, mas por que você... Ele fala, não foi isso que nós combinamos, eu não combinei, eu não paguei com você o que não combinei. Então, o que você está reclamando? Eu quis pagar a mesma coisa com o outro, com o último. Você não tem nada a reclamar. Não é injustiça. Não é injustiça. É a bondade do Senhor da fazenda lá. Ninguém pode contestar uma bondade. Ninguém pode contestar um presente, uma graça, uma misericórdia que é exercida. Porque quem vai exercer a graça, quem vai exercer a misericórdia, é o dono da graça e da misericórdia. E quem é o recipiente disso não pode querer discutir. Não é? Ele quis nos eleger antes da fundação do mundo. Amém! Glória a Deus por isso. Quem vai discutir um negócio desse? Por que ele não elegeu todo mundo então? Por que elegeu um, nos elegeu outro? Ele não ia eleger nenhum. Nenhum. Não é? Esse pensamento que alguns têm é como o pensamento daquelas duas, de uma das duas mães, né? Que uma morreu o filho lá, da história que Salomão, o livro fala de Salomão, e aí as duas vieram porque só sobrou uma criança, né? A outra morreu, e a que não era mãe da criança queria para ela a criança. Dizia que aquele filho era dela, aquele bebê era dela. E a outra, não, o bebê é meu. Aí Salomão manda trazer uma espada e manda cortar no meio o bebê e dar metade para cada mãe. Aí a mãe verdadeira fala, não, dá para ela. Que a outra fala, não, pode cortar, não era mãe, né? Não tinha piedade nenhuma por não ser a mãe. Mas a mãe verdadeira se manifesta na mesma hora. Não, pode dar para outra. Não mata o bebê, não, dá para outra. Então ali ficava revelado, né? Qual era realmente aquela que tinha bondade no coração e misericórdia e não estava desejando o mal do bebê. Então, quando uma pessoa quer contestar a bondade e a misericórdia de Deus,
está sendo como a mãe que queria que cortasse no meio o filho. Ah, nem para mim, nem para ti, né? Aquela... Tinha até quando criança, o BTV cantava, não sei se aí onde vocês moram também tem esse costume, o BTV cantava, BTV, a gente gritava assim, nem para mim, nem para ti. Não sei porquê, é uma bobagem de menino, né? Mas, então aqui somos eleitos sim. Se você não quer ser eleito, então não fique eleito, vá para o inferno, sem ser eleito, porque somente os eleitos serão salvos. Somente os eleitos estão salvos. Porque e tem mais, nós vamos encontrar isso daí. Esse vá para o inferno que eu falei, não estou xingando não. É o destino daqueles que não são eleitos, daqueles que não creram, não receberam pela fé a Cristo Jesus. Qual o destino? O inferno, a perdição final, não é? O fogo eterno. Porque lá o Senhor também fala em João capítulo 6, versículo 39, diz: "E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele, o Pai, me deu, se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia." Mas tem um outro versículo que eu queria lembrar também, é o 6,44, exatamente, é esse versículo mais adiante aqui, olha. "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia." E também no capítulo 6, versículo 65, mais adiante aqui, ele dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Então, quando você lê isso, você entende que começa no Pai a sua salvação. Não começou porque um belo dia você acordou e falou assim: tive uma ideia, vou crer em Jesus para ser salvo. Ah, meu filho, sabe nada. sabe nada, inocente. O Pai escolheu você lá na eternidade. Esse desejo que vem agora de você crer em Jesus, não começou em você, começou lá atrás. E você recebeu vida quando ouviu a palavra de Deus. Essa vida fez com que você sentisse o peso dos seus pecados, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, como fala em Efésios 2. Mas no momento em que vida foi injetada na sua alma, e você percebeu a sua perdição, a sua necessidade de um Salvador, de uma salvação, aí você estava vivo agora, mas ainda não salvo completamente, porque você precisou crer em Jesus. E no momento em que você creu em Jesus, você recebeu o selo do Espírito Santo, que é falado lá em Efésios capítulo 1. É linda essa passagem, porque ela fala bem as etapas de tudo, né? Capítulo 1, versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Do nosso lado, aqui do lado de Deus, começou lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Começou na eleição. Do nosso lado, começou quando nós ouvimos a palavra da verdade e nascemos de novo. Que é João capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Se não nascerdes da água e do Espírito, não vereis o reino de Deus. Então, que água estava falando ali? Batismo? De jeito maneira. De jeito nenhum. A água da palavra de Deus que fala lá em Efésios. O marido ama a esposa, assim como Cristo amou a igreja, purificando-a com a água pela palavra. Pela palavra. Então, no momento em que você escuta a palavra de Deus, você é tocado, né? É vivificado. É vivificado. O Espírito Santo vem e injeta vida em você. Aí você, de repente, fala: ops, eu vou me perder.
E os meus pecados? Ai, que peso é esse que eu estou sentindo? Aí você recebeu vida. Agora você... Isso é Romanos 6 e 7 até aí, né? Agora você, quando crê realmente em Cristo, você recebe a salvação e o selo do Espírito Santo. Aqui fala, em quem vós estáis, no versículo de Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Reparou? Primeiro veio a palavra, depois veio o evangelho. É que nem aquele romano, aquele gladiador romano, aquele centurião romano, não gladiador, centurião romano. Ele era um homem nascido de novo, porque ele tinha ouvido a palavra, dentro do judaísmo ainda, era a palavra. Era a palavra. E ele já tinha vida. Porque se ele não tivesse vida, ele não buscava a Deus. Não há quem busque a Deus, mas ele buscava. Por que ele buscava? Porque ele tinha vida. E onde ele conseguiu essa vida? Ouvindo a palavra de Deus. Mas ele não tinha escutado o evangelho ainda da salvação. Então ele fazia muitas esmolas para os pobres, querendo agradar a Deus. E Deus guardava em memória essas esmolas. Porque Deus considerava aquilo, não lançava fora. Mas aí ele vai ter que escutar da boca de Pedro o evangelho, que consiste em quem é Jesus, o que ele veio fazer, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar os vivos e os mortos. Isso é o evangelho. Aí é que eles recebem o Espírito Santo, então. Cornélio e os que estavam com ele. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, novo nascimento, o evangelho da vossa salvação, o evangelho que é Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. E tendo nele também crido, fostes selados, não batizados, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então nós estamos já nessa posição agora, inabalável, nada nos tira, ninguém pode tirar alguém da mão do Pai. Impossível. Impossível. Não dá para... Eu tenho um dedo aqui, eu não vou deixar ninguém arrancar meu dedo, se bem que no meu caso, se o cara fizer força, ele consegue, né? Com uma faca e tal. Mas da mão do Pai, não. Não. Ninguém pode arrancar um membro do corpo de Cristo também. Ninguém jamais, de maneira nenhuma. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.